acostumado, vamos tratar mais um pouquinho de direito tributário, né? Aqui essa parte inicial aqui do direito tributário, que é bem interessante, que a gente tira praticamente do texto constitucional, né? Então a gente fala bastante com relação a isso, seguindo o mesmo esquema de todas as aulas, de uma forma bastante objetiva, né? Então vocês já estão acostumados, vamos ver como é que vai. Espero que esteja dando certo, tá? Para falar disso, pessoal, a gente sempre trata de um probleminha, né? Traz uma questão, tal, uma história. Aqui, pessoal, a história era uma história longa, né? Mas a situação mencionava um provedor de internet, né? Que tinha sido notificado pelo município de Altamira. Altamira é lá no Pará, né, pessoal? Para recolher imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN. E pelo estado do Pará, para recolher ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas a mesma situação, dois tributos, será que isso é possível, pessoal? Isso tem algum fundamento no nosso ordenamento jurídico? Tem alguma vedação? Como é que a gente vai interpretar essa situação? Como todos os probleminhas que a gente tem, a ideia é o quê? É fazer um parecer, né? E, teoricamente, com a aula de hoje, a gente vai tirar argumentos suficientes para conseguir fazer esse parecer, tá? De uma forma bem tranquila. Que a aula de hoje é o quê? Falar de competência. Competência é algo assim bem importante da gente entender o que são as competências, porque é algo assim fundamental no direito tributário. Veja, como que eu estou elaborando essas aulas, como que é esse conteúdo que está sendo colocado. A gente está tratando efetivamente do que é básico, do que não pode faltar de conhecimento com relação ao direito tributário. Por isso que é direito tributário, fundamentos, pontos fundamentais. Competência, pessoal, certamente é um dos pontos principais e mais básicos que a gente tem dentro do direito tributário propriamente dito. Então, quando eu falo competência, né, eu tenho que lembrar que a Constituição Federal, ela não cria tributo, né? Ela simplesmente, ela menciona coisas que podem ser tributadas, né, e dá poder para que se criem esses tributos. Este poder que a Constituição Federal atribui aos entes federados é o que nós chamamos de competência. Tá? Então, ela não é uma norma que cria tributos, ela é uma norma que atribui poder, que dá o que nós chamamos de competência para os entes federados, por sua vez, criarem os tributos. Tá? Então, por meio da Constituição Federal, a União recebe competência para tributar algumas situações. Os estados, outra, o Distrito Federal, outra, e os municípios, outra. Né? Então, nós temos assim uma situação de divisão de funções, divisão de aonde que cada um pode cobrar tributo. Isso, sim, é feito pela Constituição Federal. Então, cabe à Constituição que a função de distribuir poder, de distribuir a competência, o poder maior que a gente pode falar com relação a um tributo, é a competência. Competência é uma situação, assim, é um poder que não pode ser transferido para ninguém, que não pode ser alterado, que não tem lei que eu faça que altere isso, né? Não posso transferir, não posso negociar com ninguém, né? Eu não consigo fazer isso. Isso só é possível de ser alterado se for alterado o próprio texto constitucional, porque é algo muito importante, é algo muito forte, é dar o poder a alguém de criar um tributo. E só podem ser criados tributos pelos entes federados. E a limitação deste poder, nós podemos entender competência como o poder máximo na esfera tributada recebido por um ente federado, e também a limitação do exercício dessa função, a limitação do poder de exercer, de criar tributo, ok? Então, com base no texto constitucional, eu verifico quem pode, e só pode quem está ali mencionado. E eu não consigo alterar, negociar, estender, negociar de qualquer forma, né? Não posso, por exemplo, fazer um convênio e passar para alguém o poder de instituir um tributo, isso eu não consigo fazer. Tá? Quem tem que fazer sou eu.
ok? Então, isso é algo que está dentro do texto constitucional e, por isso, é muito importante, é uma coisa que a gente não consegue, não deve alterar de forma alguma. Foge à nossa competência, foge à nossa possibilidade, né? Enquanto não somos legisladores constitucionais, enquanto a gente não tem a possibilidade de alterar o texto constitucional, nós também não conseguimos alterar essa situação. Então, competência é o quê? É o poder máximo que a gente tem na esfera tributária, né? Competência tributária, pessoal, vai possibilitar que quem é competente crie o tributo ou aumente o tributo. Ah, eu preciso pedir autorização para alguém, se eu sou o Estado e eu quero aumentar o valor do meu ICMS? Não, não preciso, né? Ah, é só ter uma lei e o próprio Estado tem poder. Ah, o Estado não precisa pedir autorização para os outros Estados? Não. Para os municípios? Também não. E para a União? Também não. Por quê? Porque o poder de criar o tributo de ICMS é o do Estado. Ah, e ele pode majorar, pode diminuir? Sim, só ele pode fazer isso. Tá? Por meio da competência tributária, a gente vai ter ali a fonte real, né, de criação do tributo. Então, quem tem a fonte, quem tem o poder? O ente federado. Então, de forma primária ou secundária, ou seja, criando o tributo pela primeira vez, ou em todas as suas alterações que forem necessárias. E a gente verificou que, eventualmente, pode ser necessário que a gente module um tributo, altere um tributo, por conta de alterações que a sociedade recebe. Então, coisas que a gente não imaginava, situações que, eventualmente, abrangem um tributo e não estão previstas, né, elas podem vir a ser objeto de um tributo, uma tributação de uma forma diferenciada, de uma adaptação. Nós vimos aí um bom tempo a discussão, por exemplo, sobre a tributação do Uber, né, do serviço de transporte por aplicativo, né, que enquanto a gente tem o táxi, que é algo assim que sofre uma tributação bastante específica, né, e que praticamente está deixando de existir por conta do serviço de aplicativo, nós tínhamos os aplicativos praticamente à margem da possibilidade da tributação, porque não tinha toda aquela estrutura. O sujeito comprava enquanto uma pessoa física natural e começava a trabalhar basicamente na informalidade. Daí o que criou-se? Está criando-se em vários municípios diferentes, né, uma legislação específica para tributar o serviço prestado por meio de uma plataforma, de um aplicativo, né? A questão do Uber, do 99 e diversos outros aplicativos que a gente tem. Então, o município, ele que trata do serviço, sim, ele vai cobrar o ISS sobre esse serviço? Sim. Então é ele que cabe criar? Sim, é a ele. Né? E aí é um exemplo que a gente pode ou não fazer alguma coisa com relação a isso. Né? Secundárias estão ligadas às competências tributárias? Sim. Primária é a criação inicial de um tributo. Então, essas fontes primárias, né, pensando como fonte aquele fato, aquele elemento, aquele fenômeno que acontece na sociedade e que desperta o interesse do legislador na tributação. Então, fonte primária é a primeira vez que eu imagino aquela situação. É o caso do Uber. Puxa, não existe assim um tributo previsto exatamente, uma forma de cobrar essa situação feita do transporte que é feito dessa forma. Então, neste caso, cria uma norma específica para tributar. Se for feito por meio de um aplicativo, a um sujeito que é informal, tal, ou o tributo vai funcionar dessa forma. Vamos imaginar que, nesse caso, nós estamos tratando de uma fonte primária. Primeira vez que eu estou mencionando a regra de tributar uma operação. Claro que, com o passar do tempo, isso vai precisando de algumas adaptações, de algumas alterações. Vou dizer que seriam fontes secundárias, situações secundárias, que cabem à mesma pessoa. Tá? Não existe a situação de a gente fazer aqui cortesia com chapéu alheio. Né? Então, não pode o município criar um tributo e vir à União e dizer assim, não, nesse caso que eu não vou cobrar. Não pode, porque foge da esfera dele. Por isso que existem competências, né? A quem cabe tributar. E a competência para criar o tributo é dada pela Constituição Federal. Competência, quem pode o mais, pode o menos.
Quem criou pode mudar, pode aumentar, pode diminuir, pode extinguir, tá? Agora, outra pessoa não pode criar e também não vai poder alterar nenhuma situação. Lógico, eventualmente, situações sui generis, situações específicas, né? Vamos imaginar um empreendimento que vai se instalar em um município, vai fazer alguma situação diferente, uma empresa, eventualmente, né? A gente tem a instalação de uma empresa e essa empresa vai gerar serviço, vai gerar tributo, que vai impactar no âmbito federal, às vezes estadual e às vezes municipal. Imagine uma empresa que circula, vai ter tributação federal, alguns tributos, vai ter ICMS, que é grande interesse do Estado, mas vai ter a prestação de serviço, vai ter uma série de coisas. Então, eventualmente, uma empresa de grande porte, quando instalada, ela gera tributo para todas as esferas. Então, vamos imaginar que no campo de Ponta Grossa, vamos imaginar aí as indústrias cervejeiras, né? Vamos imaginar uma Ambev da vida. Logicamente que a Ambev vende serviço, vende produto, vende um monte de coisa e paga tributo nas 3 esferas. Puxa vida, um empreendimento desse merece um apoio, merece um impulso do governo? Sim. Mas não adianta o município sozinho, né? Então, nesse momento, muitas vezes é feito um acordo, e daí entra o Estado isentando ICMS por um tempo, o município deixa de cobrar um IPTU e o ISS por um tempo, e às vezes até a União entra para quê? Para incentivar que o empreendimento seja realizado. Mas não é a União vindo e dizendo vai ser aqui, o município vindo e dizendo vou fazer assim, vou isentar você disso. É um acordo. Tá? É um ajuste. Então, é possível que você faça uma concessão dessa forma para possibilitar que o empreendimento seja realizado. No entanto, isso depende de uma ampla negociação pelas 3 esferas, Estado, União e município. Como a tendência é que o tempo passe, se instale e comece a arrecadar tributo para as 3 esferas, normalmente essas coisas acontecem. Existem acordos muito bons, né? Existem estados que fornecem maiores concessões, existem estados onde município, querem fazer alguma coisa diferente, daí existe alguma concessão, existem alguns benefícios que são dados, mas nunca isolado, nunca um cedendo o que é de competência do outro, você precisa que exista um acordo. Vamos imaginar, por exemplo, no Brasil a gente vai ter a Zona Franca de Manaus, por exemplo, onde uma série de tributos são isentos. Por que foi feito isso? Para tentar industrializar lá o Manaus, na Amazônia. Tá? Isso era uma política, algo que foi feito lá no passado, que ainda tem realidade até hoje. A gente tem várias empresas que ainda estão, indústrias que estão instaladas lá. Tudo bem que hoje é muito questionável você pensar assim, quem teve a brilhante ideia de industrializar algo no meio da Amazônia, que não precisa ser industrializado, industrializa em outro lugar, deixa lá limpo. Mas alguém no passado teve essa ideia. Foi feita uma concessão, principalmente do governo federal, mas existem algumas concessões de outros estados, para quê? Para possibilitar o desenvolvimento, a instituição, a criação de um empreendimento, porque gera riqueza, porque emprega pessoas, por uma série de outras coisas que justificam que os entes federados abram mão por algum momento da sua tributação em prol de um benefício posterior. Tudo bem? Então, isso é competência tributária, pessoal. Então, competência é o quê, pessoal? É o poder máximo, né? Então, competência é quem pode criar. Quem pode criar, pode mais, né? Quem pode criar, pode acabar, assim como pode modificar. E como eu posso criar do zero, eu posso modificar diminuindo, assim como eu posso modificar aumentando. O poder, ele é muito claro, muito abrangente e é distribuído pelo texto constitucional. A Constituição distribui competência, e talvez para nós que somos do direito, assim, talvez seja fácil de imaginar, porque a Constituição distribui competência não só na esfera tributária. A Constituição Federal distribui competência, por exemplo, com relação à justiça, o que cabe a quem, os tribunais, que tribunal cabe o quê, que justiça cabe o quê. Então, nós temos essa questão das competências
também no âmbito do Poder Judiciário, de uma certa forma, colocado no próprio texto constitucional. Então, da mesma forma que o texto constitucional deu o poder, deu aquela do judiciário resolver determinadas questões por matéria, por local, por hierarquia, por diversas razões, por diversas situações, você vai ver a competência do STF e do STJ está totalmente descrita na Constituição Federal. Se você for fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, você vai verificar o cabimento, é onde que está o requisito, no texto constitucional. Tudo bem que o Código de Processo Civil, praticamente, ele copia o que está no texto constitucional ao mencionar a competência para o seu corpo, né? Então, é uma lei que menciona aquilo que já está no texto constitucional. Mas o que é importante é que nós respeitamos expressamente aquilo que o legislador constitucional colocou a título de competência processual. A mesma coisa acontece com relação à competência no âmbito da tributação. E eu vou dizer para vocês, competência é o poder maior de criar um tributo, de extinguir o tributo e, se for o caso, diminuí-lo ou aumentá-lo. Não consigo passar isso para ninguém, não consigo fazer isso de forma diferente. É o texto constitucional que traz isso e eu não consigo alterar isso de forma diferenciada, né? Então, a República Federativa do Brasil é constituída pelo que, na teoria do direito constitucional, cada cidadão abre mão um pouquinho do seu direito em prol da criação do Estado brasileiro. E essa sacada a gente chama do quê? Do direito constitucional. Então, quando cada cidadão abre um pouquinho mão do seu direito em prol da criação do Estado, nós temos a Constituição do Estado brasileiro, né? Que é uma república federativa, né? Que tem aí 4 entes federados bem específicos: a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Quando a gente coloca o Distrito Federal, municípios, né, o Distrito Federal em si, ele tem a característica dele ser um ente federado meio coringa, né? Por quê? Porque quando a gente pensa no Distrito Federal, ele é a capital nacional, beleza. O que ele tem de diferenciado, pessoal? Por mais que ele seja fisicamente do tamanho de um município, né, ele tem funções, ele não se equipara a um município, né? Então ele tem um poder próprio, ele tem um funcionamento próprio, de modo que, se ele está lá no meio, acho que seria do que de Goiás, né? Ou Distrito Federal, tem o pedacinho dele é apartado, ali não pertence àquele estado, pertence a Brasília. E Brasília é um ente coringa. Sendo o Distrito Federal, ele engloba funções de estado, assim como engloba funções de município. Ele não é nem um estado e nem um município, mas ele tem a função dos dois ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo que um estado pode fazer, Brasília pode fazer. Tudo aquilo que um município pode fazer, Brasília pode fazer também. Por quê? Porque ele não se submete a nenhum estado da federação, assim como não existem divisões em municípios dentro dele. Ele é um único, até por questões físicas, né? Então, assim, ele é coringa, né? Ele faz a função dos dois, tanto de um estado quanto de um município. No entanto, é apenas um local no centro do país. O resto, tudo, a gente tem a abrangência, União, estados e municípios e divisões de funções bastante claras. Só existe essa acumulação de funções no Distrito Federal. Tudo bem? Criação de normas antes do tributo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Né? Existem algumas coisas que são normas, são regras, mas essas normas, essas regras, não necessariamente servem para criar tributos, né? Então, como que a coisa vai tratar, como que tem que ser administrado, é uma questão assim relacionada à gestão do tributo propriamente dito, e não da sua instituição ou majoração, diminuição, exclusão, seja lá o que for. Então, eu tenho normas que vão, por exemplo,
como que tem que ser recolhido, qual é o prazo, qual é a forma. Então, nós temos assim uma série de coisas que são mencionadas no aspecto geral. Não está criando o tributo, mas está mencionando coisas extremamente importantes relacionadas àquele tributo em si. É o caso, por exemplo, do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é algo assim, uma lei que existe há bastante tempo, inclusive a gente tem a curiosidade de que ele é anterior à Constituição Federal e ele está vivendo tranquilamente. Por quê? Porque ele diz, o imposto de renda é assim, o imposto tal. Então ele traz linhas gerais com relação a todos os tributos, criados por quem? Pela União. Porque cabe à União a competência, né, principal, né, concorrente, de fixar normas gerais com relação ao tributo. Então, eu vou dizer competência concorrente quando tem a competência para criar normas, não com relação à criação de tributos, mas à sua administração, seu funcionamento. Então, a União tem competência? Tem, em concorrência com os outros. Os estados e o Distrito Federal têm competência residual para estabelecer normas particulares de competência plena na ausência de normas gerais. Então, a União cria regras gerais. Por quê? Para não ser muito diferente, pessoal. Imagine que se não existissem essas regras gerais criadas pela União. Então, eu estou aqui em Ponta Grossa, Paraná, vou para Santa Catarina e lá muda completamente a forma com que o tributo é tratado. Isso não geraria um problema muito grande? Então, para evitar esse tipo de problema, para não termos uma tratativa absolutamente diferente de um estado para outro, de um município para outro, a gente tem regras gerais criadas pela União, que o estado ou o Distrito Federal pode, né, de uma forma assim residual, aquilo que não está mencionado na normativa federal pode ser complementado pelo estado ou pelo Distrito Federal, porque o Distrito Federal se equipara a estado. Aos municípios, a mesma coisa. Aquilo que está mencionado no ISS, no IPTU, ou qualquer outra coisa que venha de interesse do município, mas não está especificado na legislação regulamentar da União ou do Estado, pode o município fazer? Pode. Então nós vamos fazer uma regra especial com relação ao IPTU, beleza? Vamos fazer uma regra especial com relação à concessão de alvará de funcionamento de alguma coisa. Então, posso fazer isso? Perfeitamente, tá? Mas regras gerais normalmente são colocadas pela União. Para quê? Porque a gente tem uma facilidade muito maior se a coisa for uniforme, for igual no território todo. Mas à medida que o Estado precisa de regras que não estão fixadas no âmbito geral, ele pode criar, da mesma forma com que o município pode criar também normas, mesmo que fuja um pouquinho, desde que não sejam normas de criar tributos especificamente. Tá? Vejam, competência privativa ou concorrente para legislar sobre regras gerais em matéria tributária não implica em poder de instituir tributos. Aqui eu não estou falando que cabe à União, ao Estado e ao município que vai caindo, que vai faltando, vai caindo um para o outro, vai ficando, o resíduo vai caindo de um para o outro. Eu estou falando só de normas de funcionamento, regras gerais, como que declara, como que cobra, como que faz isso, como faz aquilo, né? Ao funcionamento contábil no negócio. Eu não estou falando de criar tributo. Criar tributo só pode aquele ente que recebeu o poder máximo, que nós chamamos de competência tributária, aonde ele pode criar, distinguir, majorar ou diminuir o tributo. Isso tem que estar no texto constitucional. Regras de funcionamento diversas, essas regras podem vir a ser complementadas à medida que vai faltando regra. Eu posso residualmente indo complementando isso de acordo com o meu interesse e a minha justificativa. Tranquilo? Vejam lá. Características, pessoal. Características aqui falando de competência. Estou falando de competência tributária, o poder maior que existe para criar um tributo, que é distribuído pela Constituição Federal, tem algumas características, tem algumas qualidades que eles tornam único, né? Então, são suas características. Primeiro, indelegabilidade.
Não existe acordo que eu faça, que eu transfira a competência de tributar alguma coisa. Ah, então eu não posso fazer isso? Não, eu não posso. Tá? É, mas vocês podem pegar, professor, mas o senhor não falou, por exemplo, algumas aulas atrás, que o ITR, Imposto Territorial Rural, que é de competência da União, ela faz um acordo com quase tudo que é município, que é os municípios que cobram? Sim. Mas aí o que está sendo transferido não é a competência, é só a função, é a capacidade tributária, é só a mão de obra que está sendo passada. Ah, o que o União vai fazer com o município, com o dinheiro do tributo, também não veio ao caso. O que eu digo para vocês é que, por mais que exista um acordo entre o município e a União, e que a União diga assim, cobre o ITR aí para mim, e faça o que quiser com o dinheiro, por mais que exista esse acordo, quem criou o tributo ainda foi a União. O município não pode receber poderes para criar o tributo do jeito que ele quiser. Não, isso tem que ser a União. A administração, o funcionamento não é privativo da competência tributária. O que é privativo é o poder maior de criar ou extinguir o tributo. Então, competência não se transfere, não passa de um para o outro. O que não é diferente, pessoal, se a gente trazer aqui um paralelo com o direito processual civil. Um juiz que é competente, ele não pode fazer um acordo com outro juiz e dizer assim, viu, julgue aí para mim. Não dá para fazer isso. Né? Pode o juiz, até mesmo competência territorial, né? Não pode o juiz de Ponta Grossa fazer um acordo com o juiz lá de Castro, dizer assim, viu, as ações que forem de Carambeí é mais perto de Ponta Grossa, deixa que eu julgo aqui. Não pode, tem que ter uma lei específica para isso, porque a competência não tem como transferir de um para o outro, não tem como fazer um acordo, é indelegável esse negócio, não se transfere. Tá? Facultatividade. Quando a gente fala de facultatividade, eu estou dizendo que, viu, o ente recebeu o poder para criar o tributo. Não é porque ele recebeu o poder para criar o tributo que ele é obrigado necessariamente a criar o tributo. A criação do tributo é uma faculdade. Ah, professor, mas tem algum exemplo? Puxa, sabe aquele tributo sobre grandes fortunas, que caberia aquele tributo sobre o dinheiro que está parado, aquela situação? Isso é um tributo que está previsto no texto constitucional, que coube pela Constituição à União, mas até hoje ele nunca foi colocado em prática no Brasil. Ah, por quê? Porque se o dinheiro ficar parado nós, a gente tributar, ele vai fugir daqui e vai para outro lugar. Essa é a desculpa. Não sei se realmente isso aconteceria, provavelmente sim. Né? Mas o fato é que quando eu coloco que a competência tributária é facultativa, ela quer dizer assim, eu tenho o poder para criar o tributo e para acabar com o tributo. Mas se eu não quiser, eu não preciso fazer nada. Claro, é uma característica da competência, é algo que a gente tem inscrito, fundamentado dentro do direito tributário, mas se a gente trouxer isso para dentro da responsabilidade administrativa, né, o ente que não cria o tributo vai ter que ter uma justificativa para fazer isso, porque senão ele está abrindo mão de receita. E abrir mão de receita pode caracterizar até uma improbidade administrativa. Para exercê-la. Mas para não exercer, para não tributar alguma coisa que eu tenho poder para tributar, eu tenho que ter uma boa justificativa para esta situação, ok? Incaducabilidade, né? Caducar, né, pessoal, é aquela coisa, né, de não decair, né? Então a gente tem dois institutos que representam o efeito do tempo no direito, que nós vamos chamar de um da decadência, que é o caducar, né? Caducabilidade, né? E nós vamos ter a prescrição, que seria a perda do direito de ação. Eu digo para vocês, não é porque não foi criado, que não foi usada a competência tributária que ela deixa de existir, tá? Então ela jamais caduca, ela nunca vai decair o direito de criar um tributo, de fazer qualquer alteração
decorrente da competência tributária, porque ela jamais vai ser afetada pelo tempo com relação a isso. Então, a inércia não faz com que eu perca o meu direito sobre aquele tributo, né? Então, assim, vamos mencionar assim, incaducabilidade quer dizer não decai, né? Nunca vai deixar de existir pelo decurso do tempo. Tá? Então, esse é um direito constitucional assegurado aos entes federados que jamais vai sofrer qualquer ação do tempo, vai ser reduzido de qualquer forma por ação do tempo. Inalterabilidade. Teoricamente, pessoal, né? E eu falo teoricamente porque o meu direito constitucional, assim, me dá algum medo, às vezes, quando falar com relação a isso. Tá? Mas, quando a gente fala em inalterabilidade, nós podemos mencionar que aquilo que institui as competências tributárias no texto constitucional, nós colocamos como uma cláusula pétrea, né? Uma cláusula que não pode ser alterada, né? Então, não posso ir lá pegar, agora você tinha, agora não tem mais. Teoricamente, eu não posso fazer isso. Ah, mas se eu tiver uma nova Constituição, de uma outra disposição muito considerável, né? Qualquer alteração com relação a isso prescinde de uma alteração no próprio texto constitucional. Então, eu não consigo alterar. Tá? É algo assim que eu não consigo retirar e não faz sentido eu diminuir a capacidade de tributar de um ente federado assim, sem ter uma justificativa muito bem fundamentada com relação a isso. Né? Irrenunciabilidade, né? Assim como eu não perco porque eu não usei, ou não eu vou dizer assim, eu não posso alterar com o tempo, tirar, jogar de um para o outro, eu não tenho a possibilidade de ninguém renunciar. Um exemplo de um direito irrenunciável que a gente tem e que é bem tranquilo de imaginar, de entender que ele funciona, está lá no direito do trabalho, pessoal. O que é irrenunciável? Qualquer direito do trabalhador, ele é absolutamente irrenunciável. O que quer dizer, mais ou menos, na prática, né, que se o trabalhador fez hora extra, ou tem direito a férias, ele tem qualquer direito, ele vai lá e reclama, e daí o empregador dele vai lá e junta um recibo. Ele pode dizer assim, viu, esse recibo é falso, eu não assinei, eu não recebi. Ah, tá, então aquele recibo é falso. Se ele provar que ele fez, que ele não recebeu, ele ganha de novo. Porque é irrenunciável, não tem como ele abrir mão daquele direito, ele não tem poder de abrir mão. A única coisa que funciona realmente para obstar o direito do trabalho é a comprovação de que aquilo foi pago realmente. Um recibo, uma declaração dizendo que eu não quero receber, não funciona, né? Não tem como abrir mão disso. Tem uma coisa assim que pertence ao sujeito e que ele não tem poderes para abrir mão daquilo. A mesma coisa é quando a gente está falando da competência tributária. Não tem como um ente federado dizer, não, eu não vou exercer esse direito, eu não quero, renuncio. Não funciona. Tá? Não é assim que as competências tributárias foram concebidas. Elas necessariamente não podem ser transferidas, eu não sou obrigado a usá-la, mas não é porque eu não usei que ela vai deixar de existir. Teoricamente, ninguém pode alterar a minha competência tributária e nem mesmo eu, posso renunciar e perder o direito a ela. Tudo bem? Então, são coisas assim bem próprias, bastante específicas e que a gente verifica na competência tributária e decorrente do próprio texto constitucional. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Competência versus capacidade. Tem diferença? Sim. A princípio, parece que a gente está falando da mesma coisa. Mas eu digo para vocês, o poder maior, quem pode mais, é quem tem a competência. Capacidade é algo um pouquinho diferente. Então vejam lá, pessoal. Quando eu falo competência, é o poder atribuído aos entes políticos pela Constituição para instituir tributos. Então, quando a Constituição diz quem pode criar tributo. Capacidade compreende as atividades de fiscalização, a arrecadação de tributos e os atos de execução de lei.
Ah, então uma coisa é criar tributo, outra coisa é fiscalizar, outra coisa é cobrar. Ah, então são coisas distintas? Sim, são coisas distintas. Vou dizer, a competência eu não posso passar para outra pessoa. A capacidade pode. A competência é irrenunciável, né? Ela é indisponível por ser interesse público. Já a capacidade pode ser delegada, né? Pode ser transferida de uma pessoa para outra, né? É, da mesma forma, né? A competência ela não decai de forma alguma, né? Ela é incaducável, né? No sentido permanente. E já no caso da capacidade, ela permite a comunicação de privilégios, de garantias processuais do titular. O que eu quero dizer aqui, pessoal? O poder de criar o tributo só está com o ente federado. Mas, eventualmente, a gente pode fazer um acordo e passar, assim, a administração de um tributo, passar a arrecadação, a fiscalização para outro. É o caso específico do ITR, né? O Imposto Territorial Rural é um imposto da União. É difícil para a União cobrar? Sim. Então ela faz um acordo, faz um convênio e ela transfere esse poder para o município. Daí o município não cria o tributo, ele não recebeu a competência tributária, mas ele recebeu a capacidade de fazer o quê? De fiscalizar, de arrecadar aquele tributo. Ah, então pode fazer isso? Pode. Então, quando eu falo competência, eu estou falando do poder maior relacionado à ideia de criar o tributo. Isso é indelegável, isso não tem fim, isso é permanente. Agora, a capacidade é aquele sujeito que recebeu o poder máximo da Constituição, o competente, me passando a capacidade para quê? Para administrar o tributo para ele, para cobrar, para emitir uma guia, para fazer uma fiscalização. Então, isso acordo é muito comum de ser feito, é uma coisa bastante prática de ser verificada e isso possibilita que muita coisa seja feita. Por exemplo, hoje em dia a gente tem convênio, a gente tem acordo da Receita Federal com os municípios, onde os municípios passam informações para a Receita, para ficar mais fácil de fiscalizar. A Receita sabe de alguma coisa, informa o município, todo mundo vai trabalhando junto, principalmente porque hoje são sistemas eletrônicos, né? Bem interessantes, e tudo isso possibilita que a coisa flua do ponto de vista do fisco de uma forma muito mais eficiente, né? O que está sendo transferido aí? O que está sendo compartilhado? A competência? Não, é a capacidade tributária, né? Então, competência é poder de criar. E a capacidade não, o manejo da coisa, né? É como que eu vou operacionalizar a cobrança de um tributo, como que eu vou fazer efetivamente essa coisa funcionar na prática. Feitas essas observações, a gente chega no papel da lei complementar. Então, a Constituição Federal, artigo 146, criou assim, normas gerais que vão dizer o quê? O que a lei complementar pode fazer. Por quê? Aqui está a competência, e daí, por conta de leis complementares, vocês aí, entes federados, podem fazer o quê, pessoal? Qualquer comando que funcione para organizar o sistema tributário propriamente dito. Veja, a lei complementar é uma lei que é muito importante, a lei mais alta que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, porque a mais importante de todas, obviamente, que é o texto constitucional. E a lei complementar, ela tem o nome complementar porque ela segue complementando algo que está no texto constitucional. Uma lei que trata de um assunto do zero, nós chamamos de uma lei ordinária. Uma lei, puxa, isso aqui não é uma coisa que o legislador constitucional entendeu por importante ao ponto de colocar no texto constitucional. Cria uma lei para regulamentar isso é uma lei ordinária. Agora, estou criando uma lei com o objetivo de complementar aquilo que está no texto constitucional, a gente chama de lei complementar, né? Então, a lei complementar tem a função de trazer digamos assim, regulamentar, né, os princípios fundamentais, como funciona. O Código Tributário Nacional, por exemplo, ele é da época
em que eu não me esqueço como que está escrito no começo dele lá, como que é o nome da lei, mas não era chamado lei complementar no momento em que ele era criado, que ele foi criado. Mas hoje ele tem a função de uma lei complementar. Por quê? Porque ele complementa regras tributárias daquilo que está no texto constitucional. Qual que é a função dele? Ele visa uniformizar a forma com que é tratado o sistema tributário no país. Então, ele uniformiza o tratamento. Por mais que eu tenha ali vários entes tributantes diferentes, pensando num tributo de competência municipal ou até mesmo estadual, né? A função do Código Tributário Nacional, enquanto lei complementar, é complementar o texto constitucional tratando regras que visem essa homogeneização do nosso sistema. Volto a dizer, se você pegar o Código Tributário Nacional, abrir ele não está dizendo que ele é uma lei complementar. Ele tem uma outra, vou até colocar aqui, outro tipo de norma. Quer ver? Tá, ele é um decreto-lei, pessoal, que é de 1966. Ah, um decreto-lei, sim, absolutamente diferente do que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque em 66, nome que se dava à legislação, a função das leis dentro do nosso ordenamento jurídico era diferente. Hoje, o nosso Código Tributário, mesmo sendo 66, ele ainda está em vigor, né? Ele chamar, quando criado, o legislador chamou de decreto-lei, mas na verdade hoje ele exerce uma função de lei complementar porque ele complementa regras que estão colocadas no texto constitucional. Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Tudo em ordem por aí? Gente, vejam assim, estas aulas, para mim, elas são meio que objetivas demais, principalmente porque elas são online, tá? Vamos fazer o seguinte, na próxima slide eu começo a mencionar e tributo por tributo e mencionar um pouquinho e tentar entender por que ele compete ao município, ao estado ou à União. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, eu volto 8h20 e a gente toca até acabar e não é tanta coisa. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Beleza, prof.
Vamos lá, pessoal, posso continuar? Pode, professor. Vamos, para não Meta perder o ficha. costume, posso fazer chamada? Vou fazer que é mais fácil, tá? Boa. Tela. Não, é aqui. Pessoal, me ajudem lá. Alexandre, tá ali. Presente, professor. André, tá ali. Anselmo, tá ali. Presente. Bruna, tá ali. Presente. Bruno, também. Carolina. Não tô vendo, gente. Cristiane, tá ali. Presente. Eduarda, tá ali. Presente. Emanuela, Presente. tá. E Gabriel, Presente. e Gustavo, o Lucas está lá. Eu tô aqui. E o Gustavo, o outro Gustavo também tá ali. Presente. O Everton tá ali. Presente. Jéssica também. Presente. João Henrique tá ali. Presente. A Ju tá ali. Presente. Júlio também. Letícia tá ali. Presente. Maria Eduarda e a Manu, né? Presente. Mário tá ali. Presente. Matheus tá aqui. Eu, presente. Maíra tá ali. Presente. Milena não tá hoje. Rafael tá aqui. Rafael tá ali. Rayane não tá. Robson também não tá. Rosenilda também não tá. Juan tá ali. Presente. Sandra tá ali. Presente. E Silvia tá ali também. Professor, eu acabei de entrar. Eu saí no intervalo. Já, certo. Tá bom, obrigada. Professor, eu tô na aula aqui. O Bruno? Isso, o Bruno. Não, Acabei de voltar. eu tinha visto, já tinha dado presença. Tranquilo. Bom, vamos lá. Dando sequência, pessoal, onde a gente parou, já tínhamos falado da lei complementar, e daí, assim, a grosso modo, o que a Constituição Federal fala, né, a respeito de
na prática, como que funciona? Então, o que ela atribui à União, né? O que são tributos federais, né? Basicamente colocados aqui. Nós vamos ter previsão no artigo 153, primeiro, o imposto de importação. Tudo que entrou para dentro do país, teoricamente, tem imposto de importação. Da mesma lógica, como a gente está falando da entrada ou saída no país, assim como o de importação, o de exportação, a competência cabe à União. E imposto de renda, puxa vida, um dos mais injustos que existem, né? Mas o imposto de renda também está previsto pela Constituição Federal como competência da União. Imposto sobre produtos industrializados, também a União. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros, né? É o IOF. O IOF também é um tributo que cabe à União, propriamente dito. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que vira e mexe, eu estou comentando ele, né? Que ele cabe à União porque é o mesmo no país todo, mas que normalmente existe um convênio, né, um acordo com os municípios que possibilita que o município auxilie na operacionalização desse tributo, porque senão fica muito inviável, muito difícil para que a União conseguisse cobrar todo mundo. E o imposto sobre grandes fortunas, né, que é um tributo também previsto lá no 153.7, no 153 traz as competências da União para criar tributos, e que é um exemplo que a gente tem de que, por mais que exista a competência, não necessariamente existe o tributo criado. Por quê? Porque não é interessante, porque eventualmente existe um receio de que este tipo de tributação pode fazer com que o capital acabe saindo para fora do país, o que não seria interessante. Tá? Então a gente tem aí a questão dos impostos sobre grandes fortunas. Eventualmente, impostos residuais ou extraordinários, né, quando a gente precisa de alguma contribuição, algum auxílio específico, né, como seria o caso dos nossos empréstimos compulsórios que nós tivemos no passado, né, a única ente que tem poder para criar isso seria a União. Então, aquilo que não está previsto em nenhum lugar na legislação, ele pode ser criado por quem? Pela União, não pelos outros entes. Então, aquilo que é residual, aquilo que é extraordinário, que não é normal que aconteça, vai caber única e exclusivamente à União, à tributação. Tranquilo? Vejam, teoricamente, existe o segundo, um desdobramento da presente disciplina, que é a disciplina de tributos em espécie, onde a gente pega cada um dos tributos e comenta um pouco com relação a cada um deles. Né? Algumas coisas são bem interessantes, alguns têm bastantes peculiaridades, outros nem tanto. Né? Mas, por exemplo, a aula que vai falar sobre imposto de renda, pessoal, é uma aula que vai tratar do muito grande, bem complicadão. Deixa eu ver aqui. Dona Rosenilda mandou mensagem, ela está ali. Paulo, né? Então tá lá. Impostos estaduais. Já é menor a carga que a gente tem. Imposto de transmissão, causa mortes e doação. O ITCMD é um tributo que cabe ao Estado. Tem que fazer uma declaração específica, tal, que é semelhante quando eu tenho processo de inventário ou quando eu tenho uma doação considerável. Tudo isso tem que ser declarado junto ao Estado. Imposto sobre operação relativos à circulação de mercadoria e à prestação de serviços. Vejam, que serviços, pessoal? Serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Se for um transporte dentro do município, é um serviço que cabe ao município. Se for um transporte que seja fora do município, daí vai ser competência do Estado criar. Tanto se for dentro do Estado, como se abranger mais de um Estado. Né? Vejam que tem uma coisa importante ali, quanto à prestação de serviços de comunicação. Então, serviço de telefonia, serviço de internet, é o tipo de serviço que você não consegue precisar exatamente aonde que está sendo utilizado. A tributação com relação a isso também cabe aos
estados, né? Então, primeiro, TCMD, não tem dúvida. ICMS já é um tributo, assim, muito abrangente. Por quê? Porque ele leva em consideração muitas coisas, muitos fatores, né? Por exemplo, se você tem o regulamento, hoje em dia não existe mais isso como modelo, né? Mas antigamente, quando uma coisa era grande, a gente chamava, o tamanho de uma lista telefônica, que era algo assim enorme, com uma letrinha minúscula, e tinha telefone de todo mundo lá. Eu faz muito tempo que eu não vejo uma lista telefônica mais impressa, né? Só coisa velha, não se usa mais isso, é tudo eletrônico, né? Mas o regulamento do ICMS do estado do Paraná, ou de qualquer estado, é uma lei que equipara essa uma lista telefônica. Se fosse pensar em papel, são centenas de páginas, porque é muito detalhe. Todo tipo de produto vai ter que ter uma previsão de como que está, como que ele se enquadra, como que é a tributação, varia de tributo para tributo. Tanto é que existe um código para cada tributo, e nos sistemas de informática onde se emitem as notas hoje em dia, você tem que cadastrar o produto de uma forma correta, com o código correto, para que o sistema saiba como que tem que ser calculado o tributo daquele produto. Então, o ICMS é um tributo com inúmeras regras, funcionamentos, alíquotas, bases diferenciadas, que só ele já serve como uma especialização com relação a uma matéria, porque é muita coisa, é uma lei muito abrangente, é algo assim que envolve muitos detalhes, tá? Então a gente sabe que é um imposto sobre a venda de alguma coisa, venda de mercadorias e dois tipos de serviços diferentes, serviço de telecomunicação ou telefonia, ou internet, ou dados, de modo geral, assim como serviço de transportes, desde que não seja dentro do âmbito do município. Então, um serviço que extrapola o município, não tem como ficar a cargo do município cobrar. Então, eu vou deixar isso a cargo dos estados. Então, por isso que existe o S no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, serviços em comunicação e transporte também. O terceiro tipo de imposto que a gente tem nos estados, né, seria imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Esse é um imposto que todo mundo conhece, sabe que varia muito de um estado para o outro, né? Às vezes tem aquelas confusões, não, vou comprar um carro aqui, vou dizer que eu moro lá em Santa Catarina, vou cadastrar o carro lá, porque lá o tributo é menor, alguma coisa assim. Então, vira e mexe, acontece alguma coisa, e essas alterações, às vezes o que é cobrado em São Paulo é diferente do que é cobrado no Paraná, que é diferente do que é cobrado no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem diferenças com relação a isso. Por quê? Porque cada estado tem a competência para criar o tributo do jeito que melhor entende, do jeito que melhor vem de encontro às suas necessidades, o que está almejando fazer. Tudo bem? Então, a gente tem esta situação de uma forma bem específica. Impostos municipais. Quais são os tributos que a Constituição deixou a cargo dos municípios, né? IPTU. Por quê? Porque é vamos ser assim, bem objetivo. A propriedade territorial urbana está próxima do município, né? Está próxima da administração municipal, e é mais fácil para ele operacionalizar, cobrar e fiscalizar. Então, nada mais justo, nada mais evidente do que ficar para o município propriamente dito. Imposto na transmissão de bens imóveis. Então, vendia um imóvel que estava em determinado município, vou ter que pagar ITBI, né? Imposto de transmissão sobre bens imóveis. Vendi um imóvel, tem que pagar o quê? Um imposto. Que imposto? É um ITBI que cabe ao município. Antigamente chamava-se CISA, tá? Você não vai, por exemplo, conseguir fazer o registro de uma escritura se você não comprovar o recolhimento do ITBI. Por quê? Porque a lei deixa na condição de garantir o cartório. Porque se o cartório fizer a escritura e não exigir a comprovação do tributo, existe o risco de que você possa cobrar aquilo do cartório. Então, por conta disso, o cartório não vai correr esse risco, principalmente porque a maioria dos cartórios hoje em dia são privatizados. Falando em cartório, pessoal, vale a pena mencionar, hoje aqui em Ponta Grossa saiu uma notícia um tanto quanto interessante, não sei se vocês viram no jornal aí também, mas a notícia é que um casal
aplicou um golpe, fez um desvio em um cartório aqui de Ponta Grossa, que eu ainda não descobri qual cartório é, né? De mais de R$500 mil. Então, a moça trabalhava no cartório há um bom tempo, já exercia algumas funções lá de auxiliar juramentada e tal, e ela estava convencendo alguns clientes a fazer o pagamento de algumas coisas que ela conseguia desviar. Como que ela desviou, gente? Ela criou uma conta do cartório sem que ninguém soubesse, com o CNPJ do cartório, com acesso do cartório, e como ela representava o cartório em algumas coisas, ela não deixava com que o cartório soubesse, que o cartorário soubesse, ela administrava esse dinheiro. Então as pessoas faziam depósito, faziam pagamento em nome do cartório, e quem usava era ela. Não satisfeita em desviar isso, que é mais de R$500 mil, ela também fez financiamento, empréstimo junto ao banco em nome do cartório. Então, bem complicado que ela conseguiu fazer, né? Consta ali na notícia que foi ela e o marido, ela com o auxílio do marido, que conseguiram fazer esse desvio no cartório aqui da cidade. Interessante, mas é um risco de que uma atividade assim particular corre, né? Então, uma coisa assim bem interessante conseguir fazer um rombo desse tamanho e uma função pública como essa. ISS, né, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, cabe ao município. À exceção do quê, pessoal? À exceção de transporte interestadual ou intermunicipal, que daí cabe ao Estado. E é o mesmo imposto lá, que é o ICMS, que é o S do ICMS. E aquilo que nós falamos no anterior, quando eu falo de comunicação, dados, coisas assim, também se enquadra num imposto de competência estadual e não mais municipal. Mas assim está basicamente dividida a competência dentro da Constituição Federal. O que mais eu posso colocar, pessoal? A competência para legislar com relação a isso. Está lá no artigo 24 a 30 da Constituição Federal. Competência tributária para poder para criar tributos, competência tributária é indelegável, competência tributária está lá no... A capacidade tributária é delegável, né? O que é capacidade tributária? A administração do tributo. É o cobrar, é a guia, é o fiscalizar, é toda aquela coisa. Então, é a administração, é a burocracia do tributo. Eu posso transferir para outro, o crédito, o direito de fazer alguma coisa? Posso. O tributo, o poder de criar, não. Então, competência é indelegável, capacidade tributária, sim, é delegável. Aí, pessoal, a gente chega num termo assim, bem interessante, que seria a bitributação. Tá? Bitributação, possibilidade de bitributação, quando iminência de guerra e no âmbito internacional. Então, nessas situações, talvez justifique-se, mas eu não consigo, não é uma coisa normal, assim, não é uma coisa que é diferente de bis in idem, né? Então, bitributação, tributar duas vezes a mesma operação. Posso fazer? Excepcionalmente, se tiver uma justificativa muito grande. Tá? O bis in idem é uma coisa diferente, né? Que eu vou ter a mesma operação tributada em circunstâncias diferentes. Então, oferir rendimentos. Cabe imposto de renda? Cabe. E dentro de um outro ponto de vista, cabe contribuição sobre o lucro líquido, porque o rendimento está no lucro líquido. Então, pode caracterizar? Pode. Um ICMS que eu cobri aqui, ele pode eventualmente estar em um outro tributo? Vendi alguma coisa, paguei ITCMD, ITBI, tive rendimento com essa venda, vou pagar imposto de renda. Então, pode existir bis in idem, pode existir, de pontos de vista em situações diferentes, a justificativa de coisas distintas, mas eu não posso tributar a mesma coisa duas vezes com o mesmo nome. Não existe bitributação. O que pode eventualmente acontecer é um bis in idem, né? Por exemplo, não pode dois entes diferentes, né, tributar a mesma operação. Isso é uma coisa que nós não aceitamos, né? Eu não posso ter imposto sobre serviço de qualquer natureza,
tributado pela empresa que está sediada em Ponta Grossa e lá onde estava sendo prestado serviço em Guarapuava. Ou eu pago em Ponta Grossa, ou eu pago em Guarapuava. Eu não vou pagar nos dois municípios, sendo que está sendo prestado apenas um serviço. Isso seria um caso de bitributação, aonde a gente não aceita. O bis em idem, que são situações que, dependendo do enfoque diferente, podem caracterizar tributos diferentes, isto é possível, é aceitável. Agora, duas vezes a mesma situação, uma mesma situação sendo tributada duas vezes, eu não posso fazer. Tá? Tributação em prol da livre concorrência, tá? Então aqui a gente vai puxar lá a Emenda Constitucional 42, que introduziu na Constituição as letrinhas, né? Artigo 146-A, que põe a possibilidade de lei complementar fixar critérios especiais de tributação em função de livre concorrência. Então, a lei complementar pode estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrio de concorrência sem prejuízo da competência da União, por lei de estabelecer normas de igual objetivo. Então, o que eu fiz aqui? Puxa vida, foi um puxadinho, né? Então, para que algo não fique, para que o poder público tenha, de uma certa forma, o poder de intervir em algum mercado, possibilitar que algo seja feito, tornar algo assim mais, digamos assim, aquela ideia de fomentar, de incentivar que alguma prática seja realizada ou não, eu posso lançar mão da tributação, aumentando o tributo com relação a alguma coisa ou diminuindo outra. Então, algo está muito fácil, está vendendo demais, e não é legal, e tornou-se assim desproporcional. Alguém está ganhando muito dinheiro de uma forma injustificada. Posso criar um tributo com base naquilo para coibir que aquilo seja muito difundido? Posso. Tá? Então, nós colocamos aqui a possibilidade de uma lei complementar, que seria uma lei complementar, uma lei com o intuito de complementar a Constituição Federal, pode vir a criar critérios especiais de tributação para que a concorrência continue-se plena, né? Para que a gente não seja assim um mercado leonino, né? Visando o melhor para os contribuintes. Neste momento aqui, é perceptível que o legislador ele não está falando de tributo, mas não com o intuito de resguardar o direito do fisco, mas sim resguardar o direito de tranquilidade, de livre concorrência, né, de um mercado mais sadio para o contribuinte propriamente dito. A ideia não é penalizar o contribuinte, é deixar com que a coisa não fique injusta. Caso hipotético, pessoal. No nosso caso hipotético, nós tivemos lá uma provedora de internet foi notificada pelo município de Altamira para recolher ISS-QN e pelo estado do Pará para recolher ICMS. Elabore um parecer. Gente, eu acabei de falar com relação a isso, né? Pode uma empresa, vejam, serviço de comunicação, né? Ser obrigado a pagar ICMS para o Estado e ISS para o município? Qual é tá certo ou tá errado? Qual que é a resposta dessa pergunta, pessoal? Tá errado, né? Porque a telecomunicação é só tributo estadual. A telecomunicação não é um tributo de competência, por mais que seja um serviço, ele é um serviço que representa o S do ICMS e não do ISS, né? Então, assim, sim, a justificativa simples é essa, e não há previsão de incidência de ICMS com relação a isso. Existe súmula do STJ tratando dessa matéria, mas também tem toda aquela situação, eu não posso tributar duas vezes a mesma coisa. A lei não permite que isso aconteça efetivamente, de uma forma bem tranquila. Pessoal, tenho aqui 5 perguntinhas de um nível teoricamente meio difícil. Vamos ver. Qual que é a resposta, pessoal? Professor, mas espere nós ler. Dê uns minutinhos. Tá, leia lá então, mano.
Confesso que eu não sei a resposta, gente. Se você não sabe, professor, imagine nós. Mas eu também não sei. Não lembro de cabeça. Eu chutaria D. A qual você chutaria? A D. Veja, D. A resposta correta, pessoal, isso aqui é sacanagem, não vou perguntar na prova, não é mesmo? Tá? Não é a D, é a letra B. O fato gerador e base de cálculo do novo tributo residual podem coincidir com os de contribuições sociais já existentes, de acordo com o entendimento da STJ. Que está justificativa, né? Tem uma justificativa, não refere-se a outros impostos e não impedindo a sua incidência, a partilha obrigatória, tal. Então nós temos aqui uma situação, gente, está muito mais na legislação no que eu falei para vocês. E é muito difícil realmente de Essa aí eu achei que seria bitributação. E aí eu também certo. eu eliminei de cara por conta disso, que eu achei que era bitributação. Gente, e não, isso está no texto constitucional, na legislação, tal, assim, mas eu não pretendo perguntar na prova esse tipo de coisa, até porque eu não falei na sala, tá? Mas não tem quem saiba uma coisa dessa de cabeça. É só para vocês saberem como o direito tributário pode ser malvado, beleza? Vejam lá, segunda. Essa é a letra C? Não. Não, peraí, que eu tô falando errado. É lógico que essa... Qual que é a resposta mesmo? Eu falei C. Mais alguém pensa em alguma coisa diferente? Mas é a C, pessoal. É a C por quê? Porque faz sentido, né? A bitributação econômica é legítima e ocorre quando a mesma riqueza é tributária em momentos diferentes por fatos distintos. É o caso do imposto sobre serviço e o imposto de renda. Então eu paguei o imposto sobre serviço e vou ter que pagar o imposto de renda? Vou pagar. Muda a ótica, é a mesma operação, o mesmo valor que entrou, mas efetivamente sim, é possível a tributação nesta situação. É inclusive o exemplo que eu dei lá. Essa aqui está dentro do que a gente tinha falado. E também, Terceira. professor, eu acho que quando você falou ali de pagar ITBI e TCMD, quando, por exemplo, no inventário paga o ITCMD, e na seção de direito, se for onerosa, paga o ITBI lá sobre o mesmo bem, mas são fatos distintos, né? Sim. Sim. E a terceira, pessoal? Essa também eu acho difícil de vocês saberem. A? Não. A C? Também não. Mas vamos lá. O exercício da competência tributária é um poder dever absoluto, não restando margem à discricionariedade do ente político para deixar de instituir o tributo. Tem essa discricionalidade. Tem essa discricionariedade, porque é facultativo. O imposto sobre grandes fortunas está lá, a União tem competência e nunca criou. Beleza? Vamos pular a B por razões óbvias, né? A C, a competência tributária é delegável?
Não, Não. não é delegável. O não exercício do poder de tributar por mais de 10 anos gera prescrição? Não, não Não prescreve gera. competência. A lei de responsabilidade fiscal existe característica da facultatividade? Também não. Né? Desde que eu tenha uma justificativa, eu não exerço. Então, por eliminação, pessoal, a lei de responsabilidade fiscal pune a omissão da arrecadação de impostos próprios com a proibição do ente em receber transferências voluntárias. Mas isso é eliminação, pessoal, não é o que nós falamos, beleza? Todas as outras tinham coisas que nós falamos necessariamente. Tranquilo? Vai ser uma maravilha fazer prova para vocês. Justificativa. 4, pessoal. No sistema constitucional brasileiro, o que vocês me dizem dessa resposta aí? Também é eliminação, pessoal. Qual seria, gente? Não faço ideia. Então, vamos lá. Eu tô tentando eliminar, mas tô eliminando todas. Não consegui pensar em nada. Então vamos lá, pessoal. O Distrito Federal exerce competência estadual, mas os impostos municipais são arrecadados de competência da União? Não. Ele faz no Estado e município. Tá? Então a União não cobra um imposto municipal lá. Nos territórios federais divididos em municípios, a União acumula a competência estadual e municipal para evitar bitributação? Não, né? Não faz sentido, né? Não tem. Os municipais, se eles são divididos em municípios, vai para os municípios. A frase é bem terrível. Caso existissem territórios federais não divididos em municípios, a União exerceria a competência tributária estadual e municipal cumulativamente? Sim. Território federal. Puxa vida. No passado existia o território federal lá da não sei da onde, lá da arquipélago Fernando Noronha, uma coisa assim. Daí Roraima e lá não tem Amapá. estado e não tem município. A União ia exercer tudo? Sim, a União ia exercer tudo. É isso que nós estamos falando, tá certo? Tá. A competência cumulativa permite que o Estado arrecade impostos federais mediante convênio de cooperação técnica? Não, porque competência cumulativa não serve para isso. Não é assim que funciona. Né? Competência cumulativa não é isso. Competência cumulativa só serve para ajudar regras de funcionamento e não tributos. Né? Como é que vai funcionar? Como é que vai. Alguma coisa. O Distrito Federal é impedido de instituir ITBI por se tratar de um imposto de natureza puramente municipal? Não, nós falamos várias vezes que o Distrito Federal acumula funções de Estado e município. Beleza? Então, a correta seria a C, e aqui está a justificativa. Vou deixar para vocês lá. Tá? A última.
Gente, essa lei complementar que tem essa lista é que dá a regrinha básica do ISS. O que está nessa lista cabe a cobrança de ISS. Também é feito para judiar, pessoal, mas o que vocês fariam? Eu acho que é A ou B, mas eu não tenho certeza. Na verdade, a resposta dessa é a B, pessoal. A cooperação mista incide ISS? Não, só as que estão na lista. Se tiver na lista incide ISS, sim, salvo se na própria lista tiver a ressalva de incidência de ICMS também. Ah, então se a lista falar que cabe os dois, cabe os dois. O resto está tudo errado, pessoal. Todos eles têm, assim, bastante coisa errada. Mas é feito de uma forma para induzi-los em erro. Beleza? Justificativa e final. Pessoal, tudo certo por aí? Como é que estão as coisas? Posso ajudar vocês com mais alguma coisa? É cedo, é só 8:55, mas eu já estou satisfeito. Tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Estou à disposição. Do contrário, estão dispensados, pessoal. Professor, Diga. só para falar para o professor aí que continue com essas perguntas todo final da aula aí, porque tá ajudando bastante. Ah, que bom, beleza? A gente consegue fixar ali. Beleza? Que bom, não, vamos fazer, vamos tentando melhorar sempre. Mas então, boa noite, pessoal. Tranquilo. Então, obrigada, Boa professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Até a próxima. Valeu.